Então eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas vamos orar primeiro, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, pelo Dia das Mães, por esse dia tão precioso. Você que curtiu aí com a sua mamãe, você que passou aí, é bênção de Deus, amém? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e continuará a fazer nas nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Obrigado pelo esse privilégio que nós temos aqui agora, de nós estarmos prestando esse culto ao Senhor. Eu creio que de muito bom agrado o Senhor está recebendo esse culto, o Senhor recebeu a adoração da tua igreja. Então agora fala conosco, nós precisamos agora ouvir a tua voz, que a tua palavra ela venha de encontro à minha necessidade, a necessidade dos meus irmãos. Entra agora nesses lares, entra agora nesses corações, vai tomando, Senhor Deus amado, por direito aquilo que é teu, meu Pai amado, vai derramando da tua glória, da tua unção, da tua graça ao redor dessas casas. Pelo poder do nome de Jesus eu repreendo todo o mal, todos os demônios que tentam agora, meu Pai amado, interferir, atrapalhar, que eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, que haja paz sobre esses lares, que haja um derramamento da tua glória, da tua graça sobre essas vidas, que essas pessoas agora, meu Pai amado, sejam atingidas pela tua glória, pelo mover do teu Espírito em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco nessa noite, nós precisamos ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, amém, amados, glória a Deus. Amado, hoje eu quero falar da nossa maior arma de ataque contra as trevas. Nossa maior arma de ataque contra o inimigo. Hoje vamos falar da nossa oração. Por quê? Porque nós estamos num período, querido, onde nós só vamos vencer através da oração. Então nós estamos passando, nós estamos atravessando agora um momento difícil. E o que vai nos fortalecer, o que vai nos ajudar, o que vai fazer a intervenção de Deus sobre nós é as nossas orações. Então nós precisamos estar em dia, nós precisamos priorizar a nossa vida de oração. É a nossa arma de ataque, é a nossa arma de guerra, é quando também nós nos colocamos em oração de guerra. Então nós precisamos orar ao Senhor. Então hoje eu quero falar sobre oração. O diabo, meu amado, ele vai fazer de tudo para deixar a sua oração fraca. Ele vai fazer de tudo. Ele vai colocar obstáculos, ele vai colocar manjares, ele vai colocar distrações, ele vai tentar de todas as formas tirar a atenção para que a sua oração se torne uma oração fraca, para que você não tenha vontade de orar, para que você não tenha uma disciplina na oração. Então o diabo ele vai usar dessas táticas. Outra coisa também que ele quer fazer, ele quer deixar a sua oração religiosa, como um rito, não como uma intimidade com Deus, não como uma busca, como falar com Deus, se expressar, abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, buscar, colocar nossa vida, aquela intimidade, aquela comunhão que nós temos com o Pai. É dessa forma que nós nos expressamos na nossa oração. Mas o diabo ele quer tornar a sua oração religiosa, um rito, e não é isso. E o diabo vai fazer de tudo que a sua oração ela não tenha poder. Ele vai tentar minar de todas as formas o poder da sua oração. Mas eu quero te deixar, meu amado, ciente de uma coisa: há poder na nossa oração, querido. Há poder quando você libera a palavra de bênção. Há poder quando você, meu amado, se põe diante da sua casa, quando você se põe diante das lutas, das dificuldades, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez, meu amado, de ficar chorando as pitangas, você vai orar ao Senhor. Isso que agrada o coração de Deus, é isso que Deus espera de nós como igreja, amém? O tema dessa noite é a chave de uma oração de poder. Então nós temos aqui, nós vamos descobrir hoje uma chave que traz um poder sobre as nossas orações. Então, a chave de uma oração de poder é o tema dessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Querido, abra a sua Bíblia agora,
Não fique aí, o pastor vai ler. O legal é você também acompanhar as Escrituras. Nós temos que criar esse hábito de pegar a palavra do Senhor, de quando alguém está lendo, eu estou acompanhando, para ver se é aquilo mesmo. É dessa forma, meu amado, que nós vamos adquirindo conhecimento, é dessa forma que nós vamos sendo maduros na nossa fé. Amém? Nós não podemos, já vai orar, eu só vou ouvir. Mas enquanto você está ouvindo, tem tanta coisa que está te tirando a sua atenção, tem tanta coisa que está tentando roubar, meu amado, essa palavra que está sendo ministrada. Então o legal é quando você for ler a palavra, quando alguém for ler, você pegar a Bíblia e acompanhar. Por isso que a gente pede, abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, acompanhe a oração aí, amém? Mateus capítulo 6, do versículo 5 em diante, a palavra fala assim, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-lhe hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, querido? Agora a chave para trazer poder nessa oração. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Amém? Por enquanto até aqui, querido. Amado, esse capítulo 6, ele faz parte aí do Sermão do Monte. Jesus aqui, ele atraiu ali a multidão, ele atraiu os seus discípulos, e Jesus ele começa ali a abordar vários assuntos. Ele começa ali no capítulo 5, e ele vem abordando vários assuntos. Ele vai falar cumprir a lei, ele vai falar de homicídio, ele vai falar de adultério, ele vai falar de divórcio, ele vai falar de juramentos, ele vai falar de vingança, ele vai falar de amor ao inimigo, ele vai falar de nossas necessidades, ele vai decorrer isso até o capítulo 8. Mas no capítulo 6 aqui, nessa passagem que nós lemos aqui, ele vai falar justamente da oração. A oração que nós temos que ter, a oração que nós temos que buscar, a oração que tem que ser prática, a oração que tem que ser convicta, a oração que tem que ser, meu amado, uma arma, uma batalha de guerra, que tem que ser uma arma de ataque contra as trevas, contra o inimigo, é a oração que tem que ser uma oração para abençoar a vida das pessoas. Vai falar da oração. E os discípulos aqui, meu amado, ele está ensinando, ele vai deixar um modelo. Ele vai dizer, ele vai deixar aqui, ensinar um modelo dessa oração, que é a oração do Pai Nosso. Uma oração muito poderosa, uma oração muito conhecida, uma oração conhecida, meu amado, acho que no mundo inteiro, a oração do Pai Nosso. Várias vertentes de religião usam a oração do Pai Nosso. Mas Jesus aqui ele estava ensinando, Jesus aqui ele deixou um modelo. Então nós temos que, meu amado, entender, e eu quero rapidamente, assim, não vou me aprofundar nessa oração, porque até o que eu quero falar com você hoje ainda é outra coisa, mas a oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus nos deu para como orar. Agora, é bom conhecer a oração do Pai.
E não devemos fazer, meu amado, dessa oração uma fórmula mágica. Não. Aqui o Senhor está nos ensinando. Então vamos ver aqui algumas frases, alguns princípios preciosos para nós chegarmos no assunto daquilo que Deus quer falar conosco. A primeira frase fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Deus Deus não é alguém que é distante ou assustador. Deus não é uma criatura da terra. Essa introdução nos ajuda a entender que Deus, Ele é Pai nosso. Então nós estamos referindo ao nosso Pai. Então quando nós nos referimos ao nosso Pai, segundo o que nós aprendemos, nós temos que ter referência, que nós temos que temer, ter uma temência, porque nós estamos aqui orando ao Pai. Então como a Bíblia fala assim, vocês quando orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Então aqui ele está dando assim a característica de quem é Deus. Ele é o nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. É importante reconhecer a sua santidade. Devemos mostrar respeito pela santidade de Deus, procurando viver também uma vida santa. Então a segunda frase ali de um princípio é: santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Nossa grande esperança é que Jesus voltará e que todo o mal será destruído e a igreja será arrebatada, mas que o reino de Deus se manifeste sobre os homens. É isso que Deus quer. Depois ele vai falar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Olha aqui, fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos pedindo na oração do Pai Nosso: Senhor, tem que ser feita a tua vontade, não a minha. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Perdoar é muito importante, meu amado. Quem não perdoou a outras pessoas ainda não entendeu o perdão de Deus. Vai dizer também: não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Todo sofrimento, tentação para pecar, a gente tem que pedir para que Deus nos livre e pedir para que Deus nos ajude a resistir isso. É importante pedir força para lutar contra as tentações. O maligno, ele não pode, meu amado, vencer uma pessoa que confia em Deus. O maligno, meu amado, por mais proposta que ele vai tentar colocar, ele não vai achar, meu amado, uma vitória sobre essa pessoa, se essa pessoa confia, se essa pessoa tem uma intimidade com Deus através da oração. Amém? Não nos deixe cair em tentação. E por último, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então tudo pertence a Deus. Quando oramos, nós devemos entender que tudo está nas mãos do Senhor, que nós temos que confiar nele, no agir dele. Amém, querido? Então, de nós entendermos que através desse relacionamento nós vamos vencendo o nosso medo, né? E nós vamos sendo cada dia mais sendo encorajados pela presença de Deus, pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, é importante nós conhecermos aquilo que Jesus está nos ensinando. Então essa é a oração do Pai Nosso. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, que é o nosso sustento, né? A nossa dependência de Deus. Amém? Perdoe as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, a glória para sempre. Então, querido, eu quero que você entenda aqui que Jesus aqui ele estava ensinando. Estava deixando um modelo, ele deixou muito bem claro, né, para nós não fazermos repetidas, né, sempre repetir as mesmas coisas, mas entendermos aqui os princípios justamente do significado do Pai Nosso, da oração muito conhecida na nossa vida. Mas, querido, para essa oração, para ele ter um poder sobrenatural em nossas vidas, a oração que você faz aí na sua casa, seja o Pai Nosso, porque ele é bíblico, mas desde quando você entenda ali os princípios,
para que a tua oração, meu amado, você sinta, que você perceba que Deus ele está ouvindo a tua oração. Para que isso aconteça, Jesus ele vai aqui encerrar esse assunto, o ensinamento, com uma chave preciosa. Ele vai falar de algo, meu amado, que é primordial nas nossas vidas como cristãos. Interessante, meu amado, que antes dele mudar para o próximo assunto, que depois ele vai falar do jejum, ele está falando aqui da oração, ele vai justamente encerrar aqui o versículo 14 e 15, que é o que eu quero deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas nessa noite, justamente isso. Pois se perdoarem as ofensas. Queridos, aqui é algo que nós temos que entender. Eu acredito que você é uma pessoa de oração, eu acredito que você é uma pessoa que tem orado, mas para essa oração, ela ter poder no reino espiritual, para essa oração, ela atingir o nosso alvo, para essa oração, ela mover o braço de Deus a nosso favor, a chave é entender o perdão. Não adianta você saber orar muito bem, não adianta você falar palavras bonitas na sua oração, não adianta você orar a oração do Pai Nosso, se você não perdoa, não sabe perdoar, porque quem não sabe perdoar, não se sentiu perdoado por Deus. Então a grande chave de tornar essa oração poderosa é justamente o perdão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O perdão, meu amado, que todo cristão tem que entender. Perdão, meu amado, é algo que Deus escolheu nos perdoar. Foi Ele que nos perdoou primeiro. Quando eu reluto em não perdoar as pessoas, quando eu desvio de repente o meu foco, quando se fala de perdão, mudo de assunto, porque é um sinal, querido, ainda que nós precisamos ser tratados. Porque apesar de todos os nossos erros, todas as nossas falhas, o Senhor nos perdoou. O Senhor olhou para as nossas vidas e Ele decidiu nos perdoar. Ele não nos questionou o tamanho das nossas ofensas. Ele não nos questionou os erros que nós tínhamos cometido. Não. Ele decidiu nos perdoar. Quando nós nos arrependemos, quando nós, meu amado, nos curvamos diante das grandezas de Deus e nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. Então o perdão, meu amado, tem que ser para nós algo precioso. Por que Jesus aqui, Ele está ensinando tantos ensinamentos, e quando Ele vai falar da oração, Ele vai agregar aqui o perdão. Porque Ele está deixando bem claro, meu amado, que o Pai Nosso é uma oração modelo que nós temos que fazer, que nós temos que aprender, que nós temos que discernir, que nós temos que buscar as profundidades. É uma oração modelo, porém, Ele vai finalizar falando perdão. Então, querido, o que eu entendo para nós hoje, para mim, para você na sua casa? Que nós temos que entender o perdão. Por quê? Porque nós precisamos ter oração, uma oração forte diante de Deus. Nós precisamos hoje, meu amado, orar. O Brasil precisa de oração, a sua família precisa de oração, a sua vida, você precisa de oração. Mas nós temos que entender primeiro o perdão, amém? Então vamos lá, o perdão, ele gera libertação e cura, tanto no físico quanto na alma. Eu conheço muita gente, meu amado, que estão presas na vida espiritual por falta de perdão. O perdão, meu amado, a falta de perdão, ela é uma corrente dos demônios na vida das pessoas. Quantas pessoas, meu amado, quantas pessoas hoje não crescem espiritualmente porque não entenderam e não conseguem perdoar?
Então, querido, eu quero que você entenda, meu amado, que, pastor, mas é difícil. O senhor não sabe o que me fizeram. O senhor não sabe a calúnia que se levantou contra mim. O senhor não sabe quem tem se levantado. Mas eu quero que você entenda, querido, que se para Deus pôr as mãos em tudo isso e entrar com uma providência, você está entendendo? Você não pode ser juiz nisso. Então qual é a nossa parte? É liberar perdão na vida das pessoas. Se eu quero ter uma oração bem definida, se eu quero ter uma oração poderosa, se eu quero ter uma oração atendida, se eu quero ver o resultado das minhas orações, a falta de perdão não pode travar isso. E quantas pessoas hoje, meu amado, não conseguem liberar perdão? E o perdão, meu amado, é algo que nós temos que praticar. Nós temos que pôr em prática o nosso viver, aprender a perdoar as pessoas. Ainda mais vivendo num mundo de tanta ofensa, de tanta violência. Ainda mais vivendo num mundo, meu amado, aonde nós temos vontade de olhar, de julgar, de ser juiz. Então eu quero que você entenda, meu amado, que se a oração ela precisa ser respondida, e eu preciso ter uma oração poderosa, eu tenho que entender que a falta de perdão não pode travar minha vida de oração. Eu tenho que aprender a orar, eu tenho que aprender a buscar o Senhor. Amém? O perdão, meu amado, deixa válido a nossa oferta no céu. Sabia disso? Quando você não perdoa, até as suas finanças ficam travadas. Até a oferta que você vem colocar no gasofilácio, ela não alcança o seu objetivo. Você está entendendo? Olha o que fala no capítulo 5 do próprio livro de Mateus, no próprio ensinamento de Jesus. Versículo 23, ele fala assim: portanto, se você tiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar, vai primeiro, reconcilie-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha, meu amado, o peso do perdão. Olha como é importante, até mesmo na minha vida financeira, até mesmo, meu amado, no meu ganho. A palavra fala que quando eu venho aqui entregar ali o meu dízimo, quando eu vou entregar a minha oferta, para aquilo ser espiritual, para aquilo reverter em bênção na minha vida, para aquilo trazer um coração generoso, se eu primeiro tiver algo contra alguém, Jesus fala, antes, primeiro vai lá, se conserte, primeiro vai lá, peça perdão, que haja uma reconciliação, aí depois você vem e apresenta a sua oferta. Então, meu amado, o perdão ele vai deixar válido a nossa oferta no céu. Eu conheço, meu amado, muitas pessoas que têm um coração generoso, pessoas que ofertam, pessoas que são bem liberal nessa área, que não tem dificuldade nenhuma em contribuir. Mas por outro lado também eu vejo que elas são duras em perdoar as pessoas. Então nós temos que entender, querido, que eu tenho que ter um coração generoso, mas eu também tenho que ter um coração perdoador. Amém? Não adianta eu ofertar tendo mágoa do irmão, tendo mágoa das pessoas. Não adianta, meu amado, eu querer ofertar e ficar pensando, essa pessoa me fez mal, essa pessoa me fez isso, me fez aquilo. Não adianta. Então, querido, para mim poder deixar a minha oferta, ela tem um valor no céu, o meu tesouro depositar no céu, eu tenho que primeiro liberar perdão. Amém, querido? E o perdão, meu amado, ele deixa a nossa oração poderosa contra o inimigo. É o perdão. A falta de perdão, meu amado, ela anula o poder de Deus. Quantas pessoas, meu amado, estão aí, escravas do diabo, meu amado. Por quê? Porque não tem força para lutar nas lutas, na dificuldade, porque tem um coração cheio de mágoa,
cheio de rancor. Amado, isso é um veneno dentro de você. O perdão, ele é esse remédio, esse bálsamo sobre essa angústia, sobre, meu amado, essa preocupação. É algo que não te deixa você dormir. É algo quando você vê, você passa mal. Você já parou? Eu já senti isso, querido. Outrora eu já senti muito disso. Quando eu via a pessoa, eu tinha aquele mal-estar, eu não queria, pensava assim, por que essa pessoa está, por que essa pessoa é desse jeito, por que essa pessoa me persegue, e aquilo fazia mal para mim. Você está entendendo? Então, querido, o perdão, a falta de perdão, ela vai enfraquecer a minha oração. Olha aqui o que Jesus está ensinando na oração do modelo. Ela é poderosa, ela tem os seus princípios, mas não adianta nada você fazer essa oração e não ter um coração perdoador, não ter um coração que libera perdão na vida das pessoas, só viver, meu amado, com rancor, com mágoa. Tem pessoas, meu amado, que elas vão ficando doentes, elas vão tendo amargura no coração. Então nós temos que aprender a perdoar, liberar o perdão. A falta de perdão, meu amado, não manifesta a justiça de Deus. Você está entendendo? Tem pessoas, meu amado, tem situações, tem causas que só a justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é a justiça do homem. A justiça nossa, meu amado, sabe qual que é? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Pisou no meu pé, eu piso também. Você está entendendo? Me fez mal, eu faço também. Isso é a justiça do homem. Mas às vezes, meu amado, nós somos ofendidos. E às vezes nós clamamos a Deus, mas dentro do nosso coração está assim, mas se eu pudesse pagar com a mesma moeda. Se eu pudesse também, meu amado, pisar no pé como me pisou. Então não tem como manifestar a justiça de Deus. Se você quer que manifeste a justiça de Deus na sua causa, libere o perdão. Pastor, mas essa pessoa me fez mal. Pastor, essa pessoa que fez isso. Amado, deixa ela se ver com Deus. Deixa ela nas mãos de Deus. Não queira você colocar ela na mão de Deus e você ficar agora sentado numa cadeira de juiz julgando. Então não manifesta a falta de perdão, meu amado, ela não manifesta a justiça de Deus. O perdão, meu amado, nos deixa forte diante, meu amado, dos nossos inimigos. É o perdão que nos deixa forte diante dos nossos inimigos. Quando eu aprendo a perdoar. Estão te perseguindo, meu amado? Estão falando mal de você? Estão achando, meu amado? Estão te caçando? Deixa Deus ser justiça. Libere o perdão na vida dessas pessoas. Senhor, está nas tuas mãos. Eu não quero ter rancor, angústia, ódio. Não quero ter isso no meu coração, não. Amém, querido? Um detalhe importante sobre o perdão. Perdão, meu amado, ele não causa amnésia. O perdão não me faz esquecer o ocorrido. Às vezes a pessoa fala, eu vou pedir perdão e vai esquecer. Isso não acontece. O perdão, querido, vai fazer você lidar com a situação, mas ele não vai mais te fazer mal. Ele vai conseguir trazer paz no seu coração. Ele vai te deixar forte. O perdão, meu amado, ele vai poder me deixar forte diante da situação e eu não vou ter acusação do inimigo. Você está entendendo? Então o perdão, ele não traz amnésia na vida das pessoas. Esquece isso, eu vou perdoar, eu vou esquecer. Não, você vai ver, você vai lidar com a situação, logo vai vir na sua mente ali, meu amado, tudo aquilo que foi feito. Mas porém, você tomou a decisão, eu liberei perdão, está nas mãos de Deus, deixa Deus agir. Você está entendendo, querido? O perdão, meu amado, ele não é um sentimento, ele tem que ser uma atitude nas nossas vidas. Eu não preciso esperar sentir para perdoar, não, eu vou esperar eu sentir no coração. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Não, quando eu sentir, eu vou perdoar. Meu amado, você nunca vai sentir. O diabo nunca vai deixar você sentir o perdão, pelo contrário.
Ele vai sempre, meu amado, deixar esse espinho, ele vai sempre cravando ele mais, para que você tenha mais ódio e ódio. Então perdão não é sentimento, perdão é atitude. Perdão eu tenho que liberar. Eu preciso, meu amado, eu não preciso sentir. Amém? Eu preciso liberar o perdão. Nós tratamos aqui um casal, querido, e tinha uma jovem. A jovem nesse casal, ela tinha sérios problemas de saúde e problema de manifestação, de possessão na vida dela de demônios. E um dia nós fizemos um trabalho com ela, nós trouxemos ela aqui para orar e pedir para o Espírito Santo para ela pudesse ser liberta. Eu lembro que nós estávamos ali com um grupo de irmãs, estava o esposo, e nós estávamos orando, algum grupo de irmãs ali intercedendo, e o demônio não deixava ela, manifestava, nós expulsava, daqui a pouco ele vinha, aí o Espírito Santo, eu falei, Senhor, me dá uma direção disso. E o Espírito Santo falou, é falta de perdão. Ela não perdoou, ela não perdoa. Enquanto ela não perdoar, essa corrente vai ficar, os demônios podem fazer tudo isso. E aí eu comecei a falar para ela a respeito disso, e ela começou a chorar, e ela começou a falar assim, eu não consigo, isso que aconteceu foi muito grave, e eu não consigo, e ela tinha um sério problema de saúde, querido. Nós estávamos aqui já algumas horas nesse processo de libertação com essa jovem, até que ela entendeu, e ela liberou o perdão, amado, foi instantâneo. O demônio já não manifestou mais nela, ela já não teve mais a manifestação do demônio, naquele momento rompeu-se aquele elo, aquela corrente. Meu amado, sabe o que foi mais interessante? Que ela foi curada instantaneamente. Instantaneamente ela foi curada. Olha o que a falta de perdão estava fazendo na vida daquela jovem, aprisionando ela numa possessão de demônios, e aprisionando ela, meu amado, em enfermidades, a cada vez mais levando ela a um estado pior. Então perdão é a atitude. Amém, querido? Eu queria que você fizesse da sua oração, meu amado, uma grande arma de ataque contra todo o poder das trevas. A igreja precisa estar firme e forte em oração. Eu acredito, meu amado, que o seu casamento precisa de oração. Eu acredito, meu amado, que a sua família precisa de oração. Eu acredito que as suas finanças precisam de oração. Eu acredito, meu amado, que a sua igreja precisa de oração. Eu acredito, meu amado, o Brasil precisa de oração. A saúde no Brasil precisa de oração, meu amado. Então, meu amado, a igreja ela precisa orar. É a nossa arma agora contra tudo isso que está acontecendo. Mas não adianta, meu amado, eu ter um desejo de orar e dentro do meu coração tem algo que barra o poder dessa oração, que é a falta de perdão. É o que Jesus está ensinando aqui. Ele está falando, ele vai ensinando o Pai Nosso, ele vai mostrando ali cada frase do Pai Nosso, só que ele vai terminar, meu amado, esse assunto, antes de mudar para outra lição, ele vai falar assim, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará, mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Você está entendendo, querido? A importância do perdão na vida da igreja. Eu acredito, meu amado, que você está vivendo, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu acredito que você está precisando, querido, orar, que a sua oração, ela causa um efeito aí na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Eu acredito que você está precisando de um momento como esse. Eu tenho falado com as pessoas, e as pessoas falam, pastor, nós precisamos orar, a coisa está piorando, a coisa está ficando cada vez mais difícil. Então nós precisamos ter uma oração, meu amado, uma oração forte diante disso, dessas situações, uma oração de ataque. Porém, nós temos que ter o nosso coração livre para perdoar. Amém? Dessa forma, nós vamos vencer, e a nossa oração ela vai ser poderosa para o agir de Deus, para a intervenção de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, e o capítulo 6 é um capítulo muito recheado de princípios,
de batalha espiritual. Você vai ver ali que ele vai falando da armadura de Deus, é um capítulo também que tratado de batalha espiritual, mas o versículo 18 fala assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento, perseverante na oração por todos os santos. Mas nesse versículo eu vejo 3 vezes a palavra oração. Amém? Ore em toda súplica, ore com perseverança e ore no Espírito. 3 vezes aqui a importância da oração nas nossas vidas. Amém, querido? Gostaria que você entendesse isso nessa noite. Eu não sei quem você tem que liberar um perdão. Eu não sei para quem você tem que liberar um perdão. Mas se você é um cristão maduro, entenda isso nessa noite. Libere um perdão. Deixe a intervenção de Deus. O perdão, ele restaura relacionamentos. O perdão, ele traz a comunhão. O perdão, ele traz a paz. O perdão, ele traz a cura. O perdão, ele traz a libertação. O perdão traz a salvação. E nunca se esqueça, antes de você liberar o perdão para alguém, Deus te perdoou. Deus não te questionou, Ele te perdoou. Amém? Gostaria de orar com você na sua casa, você se colocasse de pé. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos ser intensivo nas nossas orações. Nós estamos vivendo um momento, meu amado, onde nós precisamos ter a nossa oração como prática, como uma oração de guerra, como uma oração abençoadora. Mas eu preciso entender, querido, que antes de eu orar, eu tenho que ter um coração perdoador. Amém? Curva sua cabeça. Gostaria que você pedisse para o Espírito Santo agora trazer aí na sua mente, no seu coração, alguma coisa que ficou e que você pudesse agora liberar um perdão na vida dessa pessoa, para que a sua oração ela fosse poderosa, rasgasse o céu e chegasse ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Te agradeço pelo coração da tua igreja. Te agradeço por esses irmãos, meu Pai, que têm sido fiel, que têm buscado, que têm te adorado, que têm clamado, que têm estado na tua presença, meu Pai. Pai amado, hoje o Senhor nos ensinou algo precioso, meu Pai. Que a nossa oração, ela só vai ser válida e vai ter poder se o meu coração for um coração que lança, que é perdoador. Por isso visita o coração dos meus irmãos agora, meu Pai. E num passo de atitude, meu Pai amado, não de sentimento, mas de atitude, de nós liberarmos perdão para essas pessoas que nos ofendeu, para essas pessoas que tentam nos perseguir, e que o Senhor ponha as mãos e que manifeste a sua justiça, não a nossa, Deus. Pai amado, nos ajude a liberar perdão na vida dessas pessoas, porque eu preciso que o Senhor ouve as minhas orações, que o Senhor ouve os meus clamores, meu Pai, para que o Senhor possa intervir pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, eu te glorifico pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, antes de encerrar, eu gostaria de te lembrar, vai no nosso canal, IMR Vila Branca, é o canal da igreja aqui. Se inscreve ali, meu amado. A semana passada eu fiz o pedido, algumas pessoas foram lá, já se inscreveram. Eu gostaria que você também pudesse fazer isso. Você terminando aí, fosse lá no canal. Lá no canal nesse canal a gente tem as nossas mensagens, todas elas que foram pregadas. Todas as mensagens estão ali, já editadas. O irmão Gustavo tem feito um trabalho lindo ali, tem preparado essas mensagens. E para que você também possa compartilhar essas mensagens. Mas antes de você compartilhar, se inscreve ali, nos ajuda. Eu preciso que você nos ajude nisso, amém, querido? Nos ajuda a aumentar esse número de inscritos. E terça-feira, às 11 horas, meu amado, vai sair aí a reflexão do dia. E para que você também pudesse receber essa reflexão do dia. É um vídeo curto, não é longo, é curtinho mesmo, né, com alguns princípios da palavra de Deus,
onde nós estamos buscando, aprendendo. Eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida, como tem sido para a minha. Então, querido, dá um pulinho lá agora, escreve lá. Se de repente tiver dificuldade em MR Vila Branca, não conseguir. Último caso, PR, pastor, PR André Cílio. Você clica, vai estar todas as minhas mensagens ali, você vai entrar numa delas e se inscrever no canal. Nesse canal que é o nosso canal IMR Vila Branca. Amém? Ficam com Deus, que Deus os abençoe, que você tenha uma semana abençoada, repleta da presença de Deus sobre a sua casa, que a graça do Senhor alcance mais e mais o seu coração, que nessa semana nós possamos, meu amado, crescer mais espiritualmente, que essa semana eu possa ler mais a Bíblia, que eu possa orar mais, que eu possa buscar mais o Senhor em crescimento na tua presença pelo poder do nome de Jesus. Amém? Ficam com Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.